Minha mãe costumava me contar, eu adulto já, como se benzia de zipra, que é um nome popular da erisipela, uma infecção que dá na pele e provoca feridas vermelhas, principalmente nas pernas. Eu só lembro que começava assim. Pedro Paulo foi a Roma, encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou: "Que há por lá, Pedro Paulo? Muita zipra, muita zipela, muita gente morre dela." Dona Juscelia não era benzedeira. Bem, talvez até fosse, já que na época em que a gente se criou, 8 irmãos, 1970 e tanto, uma mulher de pescador tinha que saber espantar doenças a golpes de reza, quando elas apareciam nas horas mais inconvenientes, já que estavam quase sempre sozinhas. Claro que essa solidão não era absoluta. A mãe, por exemplo, contava com a ajuda da Dona Madalena, essa sim uma benzedeira reconhecida. Tenho ainda na lembrança, de moleque, a imagem dela balançando um raminho de arruda na minha frente e rezando baixinho. Sagrado coração de Jesus e Maria Santíssimo, teu sagrado Filho, o divino Espírito Santo, no nome de Jesus, protege teu marido, teu pai, a tua mãe, teus irmãos, a tua casa. Deus está sempre ao lado de vocês, para proteger vocês, para livrar de vocês de tudo quanto é mal. Jesus em ti, Jesus está. Tempo passou e algumas benzedeiras seguem em atividade, embora seu ofício esteja ameaçado pela falta de quem perpetue a tradição. Tivemos, porém, o privilégio de conhecer algumas benzedeiras durante as entrevistas do Retratos de Porto Belo. 3 das últimas representantes desse conhecimento popular no nosso litoral. É sobre essas mulheres que a gente vai falar no episódio de hoje. Muito terno de reis. Muito terno de reis. Nasci de criança, andei muito assim, por fora, mas eu nasci lá na rua da volta, lá no Peixe Pago. Era realmente um vilarejo mesclado de pescadores e agricultores. Eu benzo de mal olhado, eu benzo de carne rasgada, eu benzo de sol. Tinha que trabalhar na pesca e na roça. A primeira vez que eu vim para Porto Belo foi em 76. Sabe quando você bate no olho assim, pô, é o lugar que eu quero ficar? Hoje em dia é videogame, é tudo coisa. Nós fazíamos carrinho de lata. Onde eu vou, que me conhece, que me fora de série. Minha riqueza está nisso aí. Eu nasci em Bombas, que era município de Porto Belo, então nós nascíamos nas Bombas e era registrado em Porto Belo. Naquela época, a história da cidade só começou com a vinda dos ericeiros. Eu estou na reportagem aqui. Podcast Retratos de Porto Belo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Retratos. Eu sou o Alcides, da equipe que produz esse projeto, e conto com a ajuda sempre necessária nessa conversa sobre os casos e causas da história porto-belense, do Tiago Furtado e da Isadora Maneric, os outros realizadores do Retratos. E é a eles que eu começo dando o meu salve. Como vai, casal? Tudo certo, Dil. Trabalho, correria, o normal, mas tá tudo bem. Principalmente depois do apuro que foi a forte chuva do meio de junho, que fez muito estrago na região, inclusive em Canelinha. A gente teve que arregaçar a manga para ajudar. Foi dramático, Isa. E complicado, porque muita gente teve prejuízo, o que é pauleira no momento em que já temos tantas famílias passando trabalho, devido às dificuldades trazidas pela pandemia. Por outro lado, tivemos uma mobilização de pessoas ajudando a minimizar o sofrimento desse povo. A Isa foi uma das que se empenhou bastante nisso, né, Isa? E aí, Tiago, como vão as coisas? Melhor agora, imagino, que o amigo se recuperou da Covid? Ô, Gil, nem me fale, foi tenso, mas de sintomas mesmo eu não tive praticamente nada, foi bem leve, ainda bem. E agora é aguardar aí a fila da vacina andar até chegar a minha vez e garantir logo a primeira dose. Importante, Tiago. Eu que já estou mais rodado, tomei a primeira faz umas semanas e sigo naqueles mesmos protocolos, que é o certo a fazer. E a boa notícia é que esse avanço da vacinação vem mostrando resultados. Mas vamos ao que interessa, embora a gente não vá mudar totalmente o rumo da conversa, já que necessidade e saúde formam o pano de fundo do assunto de hoje. É isso aí. Nesse episódio a gente vai tentar destrinchar o papel das benzedeiras na atualidade. Embora a gente viva em um século de conquistas da ciência,
e de progresso tecnológico acelerado, no qual muitos dos mitos e crenças que davam sentido aos fenômenos do mundo já tenham sido esquecidos, a tradição das benzedeiras e da cura pela fé persiste. Até quando? Não sabemos. Curandeiras, benzedeiras, rezadeiras. Falamos elas porque normalmente são as mulheres que detêm esse saber, embora haja muitos registros de benzedeiros, o que é principalmente verdadeiro na tradição das comunidades indígenas. Na nossa região, porém, foram raros, atualmente praticamente inexistem. Essa prevalência da mulher como detentora de saberes ancestrais desafia a lógica da nossa sociedade, majoritariamente construída sob a autoridade do homem, e dá a esses personagens uma importância cultural e simbólica muito expressiva. Pois é, ao longo desses 5, já se encaminhando para 6 anos de retratos, e sempre nessa de abarcar todas as frentes da construção social portobelana, a gente não podia deixar de buscar as representantes desse saber. Buscamos e meio que topamos com elas também, não é, Tiago? Caso, por exemplo, da simpática Dona Jaci, que estava fora do nosso radar, e uma pessoa que conhecia ela sugeriu que fôssemos atrás dessa história. E ela contou também que a senhora benzia? Benze um pouquinho. O povo pede e a gente benze. Isso foi o dom que Deus me deu. A senhora aprendeu com alguém? Não, Deus que me deu esse dom. Não aprendi com ninguém, não fui em casa de ninguém, nem coisa alguma. É um dom que Deus me deu. E a senhora benze do que, Dona Jaci? De tudo que é para benzer, eu benzo. Rezo para Jesus. Eu rezo na Bíblia, primeiro, né? Peço para Deus, Ele em primeiro lugar, né? Benzo. O povo diz que faz bem. Ai. E eles procuram muito a senhora ainda para benzer? Vem gente aqui? Vem gente muito de fora, vem muita gente. Muita gente. Como é que eles acabam descobrindo que a senhora benze e vem para cá? É porque é o povo, né? A boca do povo. É a boca do povo, sabe? Porque a notícia vai longe, vai, né? Se vai bem, vai tudo bem, né? Se vai... Um vou falando para um, vou falando para outro. E o pessoal depois comenta com a senhora? Eu sim, comento. A Dona Jaci mora no Jardim Dourado, ali nos fundos da Escola Municipal Olinda Peixoto. É uma senhora negra que, na ocasião, em junho de 2019, tinha recém-completado 83 anos de idade. Dizia que era neta de ex-escravos e, apesar de ter dito que era autodidata, aprendeu a benzer por conta própria. Pela origem dela, a gente já tem um elemento de construção dessa tradição para jogar na mesa. Acho que uma palavra define bem essa questão: sincretismo. A gente está falando de um conhecimento baseado na observação da natureza, no trato com as ervas e na religiosidade, no entendimento de que a fé pode livrar o corpo de doenças. Isso tem um pé lá no período colonial e é resultado da mistura do catolicismo português, na época fortemente marcado por uma concepção mística, mágica, com as práticas e rituais dos indígenas e também dos africanos trazidos para o Brasil. Esse catolicismo que foi trazido pelos portugueses tinha como característica o entendimento de que as doenças tinham causas sobrenaturais. Algum mau espírito ali cutucando a pessoa, ou era um castigo, uma punição pelo pecado cometido. Portanto, tinha que ter alguma intervenção no plano espiritual para que o doente fosse curado. Se a gente for pensar, dá para traçar um paralelo com a questão do exorcismo. Dá, né, Tiago? Ou eu estou viajando? Na real, acho que faz sentido, se bem que eu nunca pensei por esse lado. Mas, considerando que o Tribunal do Santo Ofício vigorava em Portugal nesse período, dá para imaginar que tinha uma influência no plano conceitual mesmo. Também dá para especular que a vida das mulheres que praticavam essas artes de cura nas terras da Além-Mar não era muito fácil, já que elas poderiam ser muito bem tomadas por bruxas e parar na fogueira. De qualquer forma, é isso mesmo. Esse catolicismo que praticava a cura ritualizada se associou com a pagelância dos índios e o misticismo dos escravos e fundou um sistema de saúde popular, que foi o que valeu para muita gente na época. Até hoje vale. A gente tira pela repercussão que teve a entrevista com a Dona Martinha Passos em 2017.
Além de ter sido o nosso vídeo mais assistido até aquele momento, acho que até hoje, o que tinha de gente postando comentário na página querendo saber onde ela morava para fazer uma consulta foi uma grandeza. Aproveitamos então para relembrar um trecho da conversa. Eu benzo de mal olhado, eu benzo de carne rasgada, eu benzo de sol, quando está com dor na cabeça, né? Dor de dente, de zípara, de arca caída, eu já falei, né? Febre, assim, quando a criança, a pessoa tem uma febre, qualquer coisa, a gente também benze. De susto. É muita criança que dê para benzer de susto. Assim, quando elas não dormem bem? Fica assustada. Aí a gente benze. De bruxa, quando não dorme, aí eles dizem que é bruxa, né? E eles trazem aqui e a gente benze. Essa fala aí já aparece na nossa vinheta, mas é legal porque mostra o vasto campo de aplicação do benzimento. Aliás, é interessante destacar que algumas dessas doenças que ela cita, tipo a famosa arca caída, as pessoas entendem que só com benzimento se cura. O que é, afinal, uma arca caída, pessoal? Boa pergunta, Isa. Aparentemente, é tipo um deslocamento do apêndice xifoide, uma estrutura óssea que tem bem embaixo do externo, no meio do peito. Eu não sabia de nada disso, tive que pesquisar no Google. Geralmente dá em bebê e também chamam de espinhela caída, bucho virado e mal de 7 dias. E não é só gente doente ou meio zicada, com doença um pouco misteriosa, que pede socorro para benzedeira, não. Um dos serviços mais requisitados, vocês sabem qual é? O mais comum que o pessoal procura é por causa do mal olhado, olho grande. Isso aí é todo dia. Hoje ainda uma guria da imobiliária me ligou. Ai, dona Marta, benze daí que eu estou fechando um negócio, é um negócio grande, mas meu Deus, tem tanto olho em cima, não está dando, estou com medo que não dê certo até. Ai, dona Marta, benze. Está bom, deixa que eu vou fazer a oração. Aí eu fiz. Aí uma prova de versatilidade das benzedeiras. Inclusive, durante a Sexta-feira Santa, que é um dia importante no calendário cristão, Dona Marta começa cedinho a benzer. Agora nem tanto, claro, por causa da pandemia, mas em condições normais, ela jejua e benze o dia inteiro. Assim que o sol se põe, ela dá um stop. Segundo ela, não é legal benzer depois que anoitece. Fico imaginando o quanto exige dela, fisicamente e também emocionalmente, essa maratona. Eu digo para Dona Marta. Mas nem toda intervenção que ela faz é assim na presença do paciente. Tem muito atendimento que é feito à distância. E não é somente pessoas da fé católica que procuram os serviços da benzedeira. Essa peculiaridade a gente detalhou na entrevista que publicamos no site. Vamos recuperar um trecho dela. Não tira foto disso, menina. Dona Marta repreende, com delicadeza e um sorriso no rosto, quando a fotógrafa Isadora Maneric aponta a câmera para a mesinha de canto sobre a qual estão uns poucos santos. Aos pés destes, há também uma bandeja com pedaços de papel em que estão anotados nomes das pessoas que Marta benze à distância. A dona da casa prefere ser discreta em relação à sua devoção, visto que recebe gente de todos os credos, evangélicos inclusive. Assim mantém os santinhos camuflados por um vaso em respeito às visitas. A gente achou interessante destacar esse trecho pelo fato de que entre as igrejas evangélicas existe um preconceito em relação ao benzimento. Na verdade, é importante que se diga, na própria Igreja Católica também. Oficialmente, ela desaconselha os fiéis a recorrer a esse tipo de tratamento, vamos dizer assim. É claro que é uma questão um pouco ambígua, já que o benzimento tem origem na tradição católica e algumas vertentes mais populares do catolicismo, como o movimento da renovação carismática, aceitem essa prática. Inclusive, aqui em Porto Belo, tinha a Sala da Misericórdia, que acontecia nas quartas-feiras das novenas do Perpétuo Socorro, e que a própria Dona Marta participava, onde eram feitos atendimentos, imposição de mãos, etc. Até onde a gente apurou, isso ainda acontece. Parece que sim, Tiago, mas no geral, quando ela não puxa o benzimento para debaixo da própria asa, como no caso da Sala da Misericórdia, ou seja, quando acontece fora do âmbito dela, a igreja costuma associar o benzimento ao espiritismo. A própria Dona Marta confirmou essa noção quando ela fez questão de deixar claro que o que ela fazia não tinha nada a ver com o espiritismo. Não frequento o centro, nada dessas coisas aí. É o benzimento de antigamente comum, por isso que o padre me chamou para a igreja.
Dá para imaginar que entre as igrejas pentecostais e neopentecostais o juízo seja o mesmo. Até a gente, pesquisando sobre isso, encontrou um trabalho que conta a trajetória de uma benzedeira amazônica, a Dona Dioneia. Esse trabalho é dos autores Márcio Barradas de Souza e Maria Betânia Barbosa Albuquerque, que foi publicado em 2018. Bem, Dona Dioneia nasceu em uma comunidade quilombola, próxima de Belém, e foi criada na tradição católica, mas se converteu à Assembleia de Deus, e quando isso acontece, ela não exatamente abandona o benzimento, mas faz uma ressignificação dessa prática. Agora eu não benzo mais, eu rezo para Jesus. Foi como ela justificou para os pesquisadores essa mudança. Uma frase que a Dona Jaci praticamente repete. Rezo para Jesus. Eu rezo na Bíblia, primeiro, né? Peço para Deus, Ele em primeiro lugar, né? O povo diz que faz bem. Ai. Acho que é uma questão de exercer o monopólio da reza e da cura, já que um dos significados de benzer é abençoar. Mas me chamou muita atenção nessa história da Dona Marta, enquanto benzedeira oficial da igreja, digamos, é que essa coisa de imposição das mãos tem paralelo com outras formas de terapia alternativa que nada tem a ver com benzimento. Um exemplo é o Reiki, uma experiência de cura oriental e que vem ganhando alguma aceitação até do ponto de vista da medicina acadêmica. Quando se trata de conhecimento tradicional, a gente sempre vai encontrar esses pontos de contato, né, Tiago e Isa? Parece que existe um senso comum que move a experiência humana em diferentes áreas. Aliás, vale citar que a imposição de mãos também existe no kardecismo, do qual a Dona Marta teve o cuidado de manter a distância segura. Realmente, é um aspecto do conhecimento místico que muitas culturas compartilham. Mas vamos mudar um pouco o tema e situar a presença das benzedeiras na história de Porto Belo, que é a principal matéria do retrato. De antemão, a gente pode imaginar o quanto era necessário contar com a sabedoria dessas rezadeiras, né? Como a gente aqui é super corporativista, a gente vai recorrer ao livro Contam os Antigos, História e Lendas de Bombinhas, que o autor não é outro senão nosso caro colega de bancada Alcides Mafra, e que faz uma ambientação interessante desse passado da cidade, relacionado com a questão das benzedeiras. Por sorte, muita gente praticava a cura através das rezas, cada qual com a sua especialidade. Uns curavam a zípra, inflamação nas pernas, outros espantavam quebranto e mal-olhado. Havia quem se dedicasse a eliminar vermes, rasgadura e malina, insolação. Tinha a falecida Tomásia, recorda Arão Francisco Mafra, que benzia de trovoada com um machado. Luiz do Arvoredo, outro personagem da infância de Arão na Praia Grande, benzia de mordida de cobra e terminava o serviço com a seguinte pergunta: quer ver a cobra que te mordeu? E assobiava para o bicho aparecer. Que privilégio ouvir um trecho desse livro na voz da Adri. Maravilha, maravilha, diria o nosso amigo Mano Dadan. Abraço aí, Mano. Mas deixa eu pensar um outro testemunho dessa época, em que a precariedade era absoluta, não tinha estradas, não tinha energia elétrica, médico, então era artigo de luxo. O testemunho é justamente do seu Braulio Pereira, que chegou aqui faz 60 anos, vindo de Anitápolis e abriu uma farmácia. Ele virou um importante agente de saúde, tratava tudo quanto era doença, fazia parto, etc. Ele conta assim como eram as coisas naquela época. Mas isto aqui era a terra das lombrigas. Todo guri que você visse era barrigudo, amarelo, inchado, né? Houve muitas mortes causadas por ataques de vermes. E dava aquela bronquite que eles chamavam de pianço, né? Tá com pianço de verme. Mudava a lua já dava. Como não poderia deixar de ser, toda essa situação era reflexo da penúria que vivia a comunidade. Dona Iracema que o diga. Porto Belo era muito pobre, o povo vivia muito, era de berbigão. Quando a maré secava, nós ia tudo tirar berbigão para comer. A Dona Iracema Soares chegou em Porto Belo em 1946. Ainda criança, a família veio de Tijucas tentando justamente fugir da miséria, mas encontrou muita dificuldade aqui. Hoje em dia, felizmente, a Dona Iracema pode aproveitar um pouco de paz merecida, mas passou bastante perrengue. E ela é também uma benzedeira. E era craque em fazer coloral. Faço coloral e dos bons que não tem ninguém que faça. Faz, mas nenhum é igualzinho o meu.
ele é orgânico. Além de ser orgânico, ele é natural. Visitamos a dona Iracema em janeiro de 2017. Ela nos recebeu em sua casa, ali no centro de Porto Belo, pertinho da subida do Morro de Zimbros, uma área, aliás, que está toda em obras com a pavimentação da estrada do morro. Lembro que ela vestia um vestido florido e teve o cuidado de passar um batom bem suave. De toda a dificuldade que passou, e nós contamos na entrevista que está lá no nosso site, quase nada transparece na superfície. Dona Iracema parecia de bem com a vida. A vida é muito gostosa. Dona Iracema foi da mesma escola da Dona Jaci. Aprendeu sozinha. O curioso é que ela contou que começou a benzer desde criança. Benzer tudo, viu? É um dom que eu tenho de que eu nasci. Mas ela escondeu muito tempo esse dom porque não queria ter que sujeitar a sua rotina a um compromisso com as pessoas que, porventura, viessem procurar esse atendimento. Dá para entender. Só que, aparentemente, guardar esse conhecimento estava afetando a própria saúde da Dona Iracema. Eu caía, eu ia às vezes varrer terreiro, uma coisa me dava em mim e caía. Ou às vezes eu ia correr um bocadinho, não podia, tropeçava. O próprio filho dela, Wilson, que já é falecido, era garoto na época, machucou o pé e ela encaminhou para outra benzedeira, já que mantinha o seu conhecimento em segredo. Como o filho não melhorasse, ela mesma benzeu e, para espanto do garoto, conseguiu que ele ficasse bem. Quando ele, já adulto, deu um mau jeito a bordo, Dona Iracema mais uma vez acudiu, e mais um monte de gente. Hoje em dia, Dona Iracema reduziu seus atendimentos aos familiares mesmo, mas volta e meia, pessoas que conhecem seu segredo pedem ajuda. E vale dizer, né, Tiago, que todo esse bem que é feito às pessoas, ele é feito de graça. A benzedeira não cobra por isso. O que faz sentido, já que, como diz Dona Marta, eu estou benzendo, mas quem faz o milagre é Deus, eu não faço nada. Eu só faço a oração e Deus é que faz o milagre, não sou eu. Por outro lado, se a pessoa quiser dar um agrado, uma retribuição, não tem problema. Mas o fato é que no caso de Dona Marta, o dom seguiu a tradição. Ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe dela. Um ciclo que talvez se encerre com a própria Dona Marta, já que ela ainda não tem a quem repassar esse conhecimento. Das duas filhas, nenhuma se candidatou e isso preocupa a benzedeira. Pois é isso que eu queria, porque eu já estou quase com 70 anos, né, Dio? Daqui a pouco... As filhas da senhora... Não querem. Não querem. E aí a senhora... Mas eu gostava de ter alguém que se interessasse para mim poder passar. Alguém que é da família da senhora? Sim, pode ser um estranho, qualquer pessoa. Não tem problema. Sim. Sabe por que eu não gostaria de deixar de ensinar alguém? Porque assim como agora eles precisam, mais tarde também o povo pode precisar, né? É tanta criança, né? Considerando toda a dificuldade que envolve essa missão, dá para chamar assim a disponibilidade de tempo. Por exemplo, a Dona Marta enfrenta uma verdadeira romaria de gente na porta da casa dela. Como ela mesma diz, não é fácil. É um encargo pesado, um verdadeiro fardo, né? Mas que a gente espera que possa ter ainda quem carregue por mais algumas gerações. Mesmo com toda a ciência à nossa disposição, ainda existe muito espaço para o conhecimento tradicional operar seus milagres. Pelo menos para quem acredita, porque como elas mesmo ensinam, tem que ter fé. Sem dúvida, Tiago. É preciso ter uma predisposição a acreditar que o tratamento funciona. Pode parecer exótico, ou nem tanto se a gente for pensar no quanto a pandemia motivou debate sobre tratamentos alternativos ao arrepio da ciência, mas o caso é que a eficácia do benzimento encontra eco na experiência de muitas pessoas, o que faz dele um conhecimento bastante relevante em nossos dias, embora não se deva prescindir jamais da medicina oficial. Não são, porém, nesse caso, mundos em colisão. É possível que ambos caminhem juntos, respeitados os limites de cada um. Com isso, ficamos por aqui. Um abraço, Tiago e Isa. Um abraço ao ouvinte. A gente se fala no próximo podcast do Retratos. Valeu, Dio. Até a próxima. Tchau, Isa. Tchau, todo mundo que nos ouviu até aqui. Obrigado pela companhia. Lembrando vocês de seguirem todas as nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal no YouTube
e nos seguirem aqui também na sua plataforma de áudio preferida, que logo logo tem mais episódio do podcast por aí. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Cuide-se todos. Este episódio usou áudios de Retratos de Porto Belo e do filme Benzedeiras da Ilha. O podcast do Retratos de Porto Belo tem o roteiro de Alcides Mafra, edição de Isadora Manerique e Cezinha Silva, coordenação técnica de Cezinha Silva e locução de Adri Benvenuti. Podcast Retratos de Porto Belo.